Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos à palavra do dia que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 23, da Bíblia Almeida. Chamamos esta palavra de os 8 ai de Jesus. O ai possui várias expressões, mas vamos ao ai de Jesus, ai de vós. Ai ligado, irmãos, à lamentação, dor, pesares, ou uma conotação de condenação ou juízo. Irmãos, uma exclamação de dor ou raiva. No Antigo Testamento, essas vogais aparecem 69 vezes. Comparamos essas vogais ao choro de uma criancinha que grita ai. Expressa também a aflição de desespero e lamentação, insatisfação, dor ou ameaça. Ou simplesmente, irmãos, para atrair atenção. E Jesus muitas vezes usou esta expressão, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Irmãos, seria uma forma de Jesus condenar alguma coisa ou algo, ou talvez fazer um alerta, ai de vós. Tanto em Mateus como em Lucas 11, Jesus faz uma proença de denúncia aos ensinos dos escribas e suas escrituras que impedem e impossibilita aos homens de cumprirem as leis de Deus e se dedicarem ao reino do céu. Não abram as portas do céu para entrarem e nem deixam as pessoas participarem. Vemos também a palavra ai na Bíblia, 2 letras, 2 vogais que se transformam no nome de uma cidade. Ai, cidade que se situava na terra de Canaã, cidade real dos cananeus, Josué 7:2, 8 do 11 ao 12. Mas hoje, irmãos, estamos retratando o ai de vós, soletrado por Jesus, tanto em suas pregações como em suas conversas, ai de vós. Uma expressão, irmão, de indicação de cuidado, um alerta. E assim Jesus começa. Ai de Jesus, Mateus 23, 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais os homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais entrar aos que estão entrando. Irmãos, aqui Jesus denuncia publicamente os fariseus em seu discurso e adverte a eles, hipócritas. Destacou o fingimento desses fariseus e escribas. Fechais o reino do céu na qualidade de líderes religiosos e reconhecidos intérpretes das Escrituras, deveriam ter sido os primeiros a atender a Jesus, influenciando todo o povo a segui-lo. Quantos os que estariam entrando no reino? Mas eles não conseguiam por causa de sua falsa liderança. E ocupavam, irmãos, lugares de honra nos banquetes e sinagogas. Alongava suas franjas, as borlas, usadas nos 4 cantos da capa. Está em Números 15:38 e Deuteronômio 22:12. Jesus também usava essas borlas. Está em Mateus 9:20, 14:36. Mas os fariseus alargavam elas, irmãos, ainda mais para exibição. Eram chamados de mestre, título que equivalia a um doutor. Vamos ao segundo ai de Jesus, que se encontra em Mateus 23, versículo de número 14, que nos diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Irmãos, os escribas e fariseus hipócritas iam às casas das viúvas com segunda intenção. Irmãos, cuidado com aqueles que se dizem muito santo e querem fazer orações em casa o tempo todo e todo dia, principalmente se o dono da casa não estiver em casa. São lobos em pele de cordeiro, e Jesus os interpela. Vamos ao terceiro ai de Jesus, que se encontra em Mateus 23, 15, que nos diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de os terdes feitos, os fazeis filhos do inferno, 2 vezes mais do que vós. Ele saiu em busca desses prosélitos entre os antigos hebreus, indivíduo recém-convertido, irmãos, à religião judaica. Não o gentil temente a Deus, que não era circuncidado, mas o gentil que fora persuadido, irmãos, a adotar o judaísmo, e ensinavam as suas tradições. Jesus adverte a eles como filhos do inferno, 2 vezes mais que eles, dos que foram acrescentados à sua seita. Mas só acrescentariam, irmãos, as tradições rabínicas e suas nações pagãs. E mais uma vez eles são advertidos por Jesus. Aleluias! Vamos ao quarto ai de Jesus,
Ai de vós, de Jesus. Está em Mateus 23:16, que nos diz: ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Irmãos, o 4 ai de Jesus chama os fariseus de guias cegos e insensatos por terem pervertido a verdade do juramento. Já era bastante mal não poder confiar na palavra de um homem sem o juramento. Mas os fariseus ensinavam que havia diferença na obrigação do cumprimento de seus votos. Os juramentos que faziam ao templo ou ao altar não obrigava a pessoa a cumpri-lo, mas se menciona, se mais especificamente, o ouro do santuário ou a oferta do altar, ficaria obrigado a cumpri-lo. Davam mais valor às ofertas que traziam do que o próprio altar que os santificaria. Qual é maior, a oferta ou aquele que vai santificá-los? E Jesus, irmãos, demonstra o absurdo em tal raciocínio deles. Jesus nos ensinou que de maneira nenhuma deveriam jurar pelo templo. Aleluias! Vamos ao 5º ai de Jesus. Ai de vós, de Jesus. Mateus 23. Ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. O 5º ai de vós, de Jesus, irmãos, ele os interpela no cuidado de coisas menos importantes e as suas negligências nos deveres mais importantes. O dízimo das diversas ervas, que está em Levítico 27:30. O hortelã, o endro, o cominho, plantas usadas para um tempero. Alerta aos que davam o dízimo desses produtos que continuassem a fazer, mas que não eram para esquecer também as suas leis, que não se esquecessem do juízo, da misericórdia, da fé. Não eram para omitir a elas. Condutores cegos, como poderia um cego dirigir outro cego? Certamente ambos cairiam. Coais um mosquito e engolis um camelo. Coavam um mosquito, um inseto que poderia cair no copo, mas se esqueciam e engoliam um camelo, o maior dos animais imundos da Palestina. Levíticos 11:4. Vamos agora, irmãos, ao 6 ai de Jesus. Ai de vós, Jesus. Mateus 23, capítulo de número 25, que nos diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo, do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Irmãos, o 6º ai de Jesus, ele descreve o quanto eram inertes as coisas internas, que se preocupavam com o exterior. Limpam o exterior do copo, irmãos, mas se esquecem do interior, do conteúdo do copo. Jesus prediz dizendo que por dentro estão cheios de rapina e de iniquidade. Sustentavam seus modos de vida, pressionando a outros. Rapina é um ato ou efeito de roubo, praticado com violência. Usavam de seu poder para tal coisa e cheios de iniquidade, caráter iníquo. Ação contrária à moral e à religião. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que seu exterior fique limpo. Aleluias! O 7º ai de Jesus está em Mateus 23, versículo de número 27, que nos diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundície. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade.
Irmãos, 7 ai de Jesus, ele descreve como sepulcros caiados, sepulcros pintados a cal, que depois da primeira chuva vai-se embora a pintura, bonitos por fora, mas por dentro cheio de ossos, de mortos e de toda a imundícia. Por fora seu exterior parecem justos aos homens que lhe veem, mas por dentro seu interior estão sujos, uma imundície cheias de hipocrisia, irmão, e de iniquidades. Aleluia, irmãos. Vamos ao 8º ai de Jesus, que se encontra em Mateus 23, 29, que nos diz: ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas e adornai os monumentos dos justos, e dizeis: se estivéssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e um deles matareis e crucificareis, e a outro deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidades, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel ao justo, até o sangue de Zacarias, filho de Bacarias, que matastes entre o santuário. Em verdade vos digo que todas as coisas hão de vir sobre esta geração. Ó Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes quis juntar os teus filhos como galinha, ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa vos fará deserta, porque eu vos digo que desde agora me vereis mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Irmãos, aqui Jesus adverte sobre as construções das sepulturas de seus antepassados, profetas assassinados, ao qual embelezavam as suas sepulturas, adornavam os seus monumentos, diziam: se nós tivéssemos existido no tempo de nossos pais, nunca deixaríamos eles derramar o sangue de nossos profetas. Mas Jesus os intervém ainda mais. Vós mesmos testificam que são filhos do que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. São comparados, irmãos, semelhantes a Judas, e os chamas de raça de víboras. Como não escapar da condenação do inferno? Eis que envio profetas. Jesus enviou profetas, sábios e escribas. Vocês os mataram, crucificaram e a outros açoitaram nas sinagogas, e continuam perseguindo pela cidade aqueles que vêm. Ó Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quer dizer que neste ar, irmão, Jesus traz palavras como hipócritas, filho do inferno, condutores cegos, insensatos, cheios de rapinas e iniquidades, limpos só no exterior, sepulcros caiados, imundícia, serpentes, raça de víboras e assassinos. Palavras severas e condenatórias ditas com profunda dor, mostrando a falta de caráter desses falsos mestres e pregadores que se dizem ministros da palavra, que amam honrarias, pregam o evangelho distorcido e impedem, irmãos, as pessoas de entrarem no céu. Mas Jesus nos diz que chegará a hora em que no dia do juízo ouvirão: fora, porque eu não os conheço. Assim, Jesus termina. Aleluias.